Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais uma aula do nosso curso Gramática Encáptica e hoje eu quero dar continuidade à minha exposição sobre o livro do nosso grande Napoleão Mendes de Almeida, onde ele tem trabalhado, vamos dizer, uma introdução para o estudo do latim, porém a gente pode usar aqui para abordar a temática da análise sintática e alguns pontos importantes, né, no nosso estudo. Veja, nós estudamos, deixa eu voltar aqui para a gente ter uma compreensão do que a gente está vendo, né? Nós estudamos algumas questões que são essenciais numa oração. Ou seja, numa oração, nós podemos encontrar 6 elementos, né? Estudamos o elemento do sujeito, o elemento do vocativo, o elemento do adjunto adnominal restritivo e agora vamos estudar o objeto indireto, que é um ponto importante na análise sintática, né? Muito importante. Um dos termos, um dos nomes que se classifica o objeto indireto é justamente dativo. Dativo. Então, memorize esses termos. Então vamos lá, eu vou ler e trazer alguns comentários em cima daquilo que trabalha o nosso grande Napoleão Mendes de Almeida, né? É o que ele diz: o aluno jamais poderá compreender o que vem ser, em latim, o caso dativo, se não tiver perfeita compreensão do que é objeto indireto em português. Então veja que ele está trabalhando aqui o latim, ou seja, ele está introduzindo um idioma clássico, né, que é o latim, para os seus alunos. E, além disso, está trabalhando algumas temáticas do português. Então, segundo Napoleão, para se ter uma compreensão do que é um dativo ou caso dativo em latim, o seu aluno, o aluno que vai ler esse livro, ou seja, o livro dele, né, que graças a Deus vai ser publicado novamente, ele precisa ter uma compreensão daquilo que se chama objeto indireto em português. Em especial, objeto direto na gramática portuguesa. Então isso deve ficar claro, né? Então, objeto indireto em português. O que é isso, mano? Só vamos ler aqui o que ele diz, ó. Para que o aluno tenha conhecimento completo do assunto, aqui vou expor um ponto muito importante da gramática portuguesa. Ponto que é base. Olha que importante. Ponto que é base para a compreensão do dativo e também do acusativo. Caso este que iremos estudar logo, mas o acusativo, né, que está se referindo. Nosso ponto aqui não é necessariamente o latim, então vamos dar ênfase ao português, né? Sabemos já que é verbo. O que é verbo? Melhor dizendo, sabemos já o que é verbo, pela explicação dada no capítulo 2, né? Onde vimos que toda ação tem uma causa. Lembra lá do verbo? A ação, isto é, um sujeito, um agente. Pois bem, como toda ação requer uma causa, lembra do sujeito, do agente, igualmente toda ação produz um efeito. Fato, causa e efeito. Efeito e causa. Se, quando dizemos Pedro escreveu uma carta, atribuímos a causa a Pedro. Da mesma maneira, a ação de escrever produziu um efeito. Qual o resultado da ação que Pedro praticou? Ou seja, o que é que Pedro escreveu? Pedro escreveu uma carta, não é isso? Continuaram. Observando, entretanto, outros verbos, notaremos, veja, aqui está o ponto, gente, para vocês memorizar. Notaremos que a ação por eles expressa não produz, como por exemplo, dado, como no exemplo dado, me perdoe, nenhum efeito. Então existe um exemplo dado. Pedro, vamos lá novamente. Qual é o exemplo dado? Procurar aqui. Pedro escreveu uma carta. Então, atribuímos a Pedro o escrever uma carta.
Então, Pedro escreveu algo dado. O que é algo dado? Uma carta para sua namorada, para sua esposa e assim sucessivamente. Porém, observando, entretanto, outros verbos, notaremos que a ação por eles expressa não produz, como no exemplo dado, nenhum efeito. Assim, quando dizemos o pássaro voou, não perguntamos que é que ele voou. Ou seja, não faz nenhum sentido. O pássaro voar, não faz sentido eu perguntar o que é que ele voou. Não tem conexão com a realidade. Linguagem, coisa, linguagem. Fazer essa pergunta. Que é que ele voou? Não faz sentido. Aí o Napoleão diz, ó, que é isso? Que isso dizer? Quer isso dizer que a ação fica toda ela no sujeito do verbo, sem produzir resultado algum. Então não tem um resultado. Trabalhar aqui, o pássaro voou. Não tem um resultado. Há uma ação acontecendo na realidade, o pássaro voa? Claro que há. Claro que há. Mas não há aqui um, 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 uma produção, um produzir resultado. De modo como, por exemplo, Pedro escreveu uma carta. O que é que Pedro escreveu uma carta? O que é que o pássaro voou? Faz sentido. Então veja. Tá pegando? Então, aqui a gente já começa a compreender a problemática do objeto indireto. Então vamos lá, o que Napoleão diz. Qual razão da desigualdade entre esses dois verbos? Ele faz a pergunta, não é isso? Vamos ver a resposta? É a seguinte. No primeiro caso, citamos um verbo de predicação incompleta. No segundo, de predicação completa. Que vem a ser predicação. O verbo é chamado também predicado, porque atribui. O que é predicado, gente? Predicado é atribuição. Predica uma ação. Atribui uma ação. Então, como o Napoleão colocou, predicado, porque atribui. Predica uma ação a alguma pessoa ou coisa. Pois bem, quando essa ação fica toda no sujeito, disse que o verbo é de predicado, é de predicação completa. Então, o pássaro voou, quando a gente olha para essa ação, a gente observa que o voar está todo no pássaro. Vamos falar um pouco de filosofia? O voar aqui do pássaro é inerente ao pássaro. Vamos lá. O filósofo Olavo de Carvalho, ele trabalha um conceito bem interessante, que é o conceito de círculo de latência. Círculo de latência vai trabalhar dois aspectos na coisa, que é justamente aquilo que faz parte inerente da coisa e aquilo que é, vamos dizer, acidente na coisa. Exemplo: pássaro. Quando a gente olha para um pássaro, o que a gente vê de imediato? O que aparece na minha mente? Já vem a ideia de voar. Mas isso está latente. Se eu vejo um pássaro parado, estático em minha frente, eu, de imediato, já vou remontar na minha dimensão memorativa que aquele ser, pássaro, pode voar. Eu começo a cercar o pássaro em suas várias possibilidades que estão latentes no pássaro. Mas veja bem,
Esse latente no pássaro tem dois aspectos, gente. Aspectos acidentais e aspectos essenciais. Como assim aspectos acidentais e essenciais? Vejamos. Aspecto essencial. Pássaro voar. Faz parte da essência. É inerente ao pássaro ele voar. Mas não faz parte da essência do pássaro ele viver, por exemplo, numa casa. Não faz parte da essência do pássaro ele comer comida. Como eu já vi em restaurante jogando arroz para os pássaros. Você toma um exemplo de acidente. Exemplo de essência, pássaro voar. Faz parte da essência dele. É inerente a ele. Voar. Mas, quando eu olho para um pássaro na rua, existe, por exemplo, a possibilidade de uma moto, ou um carro, ou um caminhão, uma carreta, passar por cima do pássaro e matá-lo. Isso é o quê? É um acidente. Isso não faz parte da essência, mas está embutido nas possibilidades possíveis daquele pássaro. Tá entendendo? Então, quando a gente trabalha círculo de latência, a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar as dimensões de possibilidade que está em uma coisa. E tudo que nos cerca possui latências. Aí a gente aborda também dimensões de tempo. Veja, eu não consigo cercar todas as latências, todas as possibilidades latentes no mundo das coisas. Por exemplo, vou pegar aqui um objeto qualquer. Vou pegar aqui essa xícara. Minha esposa mandou fazer. Eu tenho conhecimento latente das possibilidades dessa xícara. Essa xícara pode ser. Eu posso colocar refrigerante, posso colocar vinho, posso colocar água, posso colocar algum remédio, posso colocar um chá. São possibilidades. Faz parte da natureza da xícara ela servir para colocar café. Tem até um pouquinho de café aqui, ó. Faz parte da natureza da xícara eu colocar algo para mim beber. Mas não faz parte da natureza da xícara eu, de modo acidentório, deixar ela cair e ela quebrar. Mas existe essa possibilidade, não existe? Agora vai mapeando. Tenta esgotar todas as possibilidades do mundo das coisas. Tente. Impossível. Simplesmente impossível. Simplesmente impossível. Então, se é impossível a gente esgotar, a gente pode trabalhar, trazer o mundo das coisas para a linguagem e pensar o português. Não é isso? Então, essa ideia aqui que o Napoleão nos coloca, a gente trabalha na filosofia. Porque voar faz parte da essência do pássaro. Então não faz sentido eu perguntar que é que ele voa? O que é que ele voou? Não. Voar não é coisa extra pássaro. Voar faz parte da natureza do pássaro. Tá entendendo? Agora eu só digo. O pássaro comeu arroz. Quem é que comeu arroz? Então veja que aqui já não faz parte da natureza. Comer arroz não faz parte da natureza do pássaro. Tá entendendo? Pegou aqui essa ideia de fazer parte da natureza e não fazer parte da natureza, dimensão latente na coisa. Eu citei o exemplo da xícara, né? E a ideia do passado, presente e futuro. Veja que essa ideia de círculo de latência que o Olavo nos coloca remete também à dimensão temporal. Tudo que nos cerca na realidade, tudo à nossa volta, possui uma história. E eu não consigo abarcar
o passado e nem vou conseguir abarcar o futuro daquela coisa que está na minha frente aqui agora, no presente. Mas ela possui um passado. Ela tem um devir. E eu não consigo abarcar. Aqui a gente relembra o conceito aristotélico de ato e potência. Ato, aquilo que é. Ato enquanto substância que possui matéria e forma. Potência é o devir desse ato. Ou seja, é um ato em transformação. Essa potência, ela pode aparecer, por exemplo, nos acidentes. Como eu falei, o pássaro agora está na árvore. Mas amanhã, dia 25, vem um caminhão às 4 horas da tarde passar por cima dele. Isso é uma potência para o futuro. Futuro isso que não é mais, quando chegar, não é mais futuro. E nem mais passado, mas um presente. Logo, futuro e passado não existem. Futuro e passado é sempre possibilidades potentivas que ficou e que poderá vir. Então, Agostinho falava isso. O tempo só existe aqui e agora. E para Deus não existe passado e futuro. Não faz nenhum sentido pensar passado e futuro em Deus. Em Deus existe um eterno agora. Aquilo que os teólogos chamam de kairos. Em Deus não existe cronologia, passado, presente e futuro. Em Deus existe um kairos aqui e agora. Um eterno éon. Éon de eternidade. Então isso é muito importante. Então vamos lá. Dito isso, entendido essa dimensão de latência, essência e não essência de um pássaro, por exemplo, como pegando o exemplo, né, que o Napoleão nos colocou, vamos continuar pensando. Veja o que ele diz, ó. Qual a razão da desigualdade entre esses dois verbos? É a seguinte. Lembrar o verbo o pássaro voou. Voar é uma ação, não é isso? Então é verbo. Só que essa ação verbial, esse voou aqui, faz parte da essência. Pedro escreveu uma carta. Escrever uma carta aqui não faz parte da essência de Pedro. Tá entendendo? Então, pegando isso, essa ideia de essência e não essência, a gente pode pensar aqui. Então a gente está trazendo filosofia para a gramática, não é isso? Ele diz, é a seguinte, essa diferença de Pedro e pássaro, pássaro e Pedro. No princípio, melhor, no primeiro caso, citamos um verbo de predicação incompleta. Então, Pedro escreveu uma carta. Quem escreveu uma carta? Pedro. Então, escrever carta é uma predicação incompleta. No segundo, de uma predicação completa. O que é a predicação completa? O pássaro voou. Voar, eu vou, nós voaremos, ele voará. Então, veja que eu conjuguei o verbo voou. Conjuguei. Então, se eu conjuguei, é verbo. Se é verbo, indicação. Só que essa ação não é extramente. Essa ação faz parte da essência do pássaro. Consequentemente, a gente trabalha isso no campo da gramática como uma predicação completa. Então, que vem a ser predicação? Dirá o Napoleão. O verbo é chamado também de predicado, porque atribui predicar uma ação. Continuando já nessa parte, né? A pessoa ou coisa que se acrescenta ao verbo para lhe completar. A significação chama-se completo ou paciente da ação verbal. Continuando, ó, olha o que ele diz. Ó. A pessoa ou coisa que se acrescenta ao verbo para lhe completar, a significação chama-se completo. Então, o pássaro voou. Então, o pássaro se completa nessa ação de modo essencial, porque o voar faz parte da essência do pássaro. Então, o pássaro voar é vamos dizer, um complementar essencialista, que na gramática a gente vai chamar de predicação completa. Porque é um complemento essencial, né? Faz parte da dimensão estrutural ontológica do pássaro voar. Mas comer arroz não, como você teve exemplo. Né? Veja, ele volta novamente para a temática do verbo. Os verbos dividem-se, pois, em dois importantes grupos: verbos de predicação completa e verbo de predicação incompleta. Verbo de predicação completa
é o que não exige nenhum complemento. Existe algum complemento no pássaro voou? Não. Não existe complemento. Ou seja, é o que tem sentido completo. A gente tem que voltar para a filosofia. Esse sentido completo é essencialidade. Eu só posso trabalhar completude, universalidade, se eu chamar a metafísica, ou seja, a filosofia primeira, que trabalha o quê? As essências criacionais. Deus criou as coisas com essências. Por exemplo, pássaro voar. Isso é uma criação de Deus. Deus criou o pássaro com essa essência de voar. Então, continuando, tirar o Napoleão. Assim, são de predicação completa verbos como voar, correr, fugir, morrer, andar. Veja, tudo isso aqui que ele citou, faz parte do quê? Faz parte da essência. Andar é um acidente em mim? Ou seja, no sentido de eu tropecei aqui na pedra. Não, não é a mesma coisa. Anderson tropeçou na pedra, isso é um acidente. Anderson comeu carne ao invés de frango, isso é um acidente. Mas Anderson correu. Isso faz parte da minha natureza. Porque tenho duas pernas, posso correr, posso andar. Morrer faz parte da minha natureza. Fugir, que lembra novamente andar, só que acelerando o movimento, né, a dimensão cinemática, que é correr, andar, andar, correr, faz parte da minha natureza. Tá entendendo? Voar não faz parte da minha natureza. Faz parte da natureza do pássaro. Eu só posso voar a partir de artefatos culturais criados pelo ser humano, como por exemplo um avião. Mas não faz parte da minha essência voar. Já na natureza do pássaro, isso faz parte. Então veja, trabalhar aqui predicação completa é trabalhar essa dimensão muito importante. Então, gente, para a gente poder compreender esse ponto, temos que passar por esses termos, né? Predicação completa, predicação incompleta, para a gente poder avançar na nossa temática, né? Vamos continuar lendo aqui o que o Napoleão nos coloca. Outra classe de verbos, bastante diferente dessa, é a dos verbos de predicação incompleta. Pegou aqui o que é predicação completa? Essencialidade. Agora vamos ver predicação incompleta. Isto é, verbos que exigem depois de si um complemento, ou seja, um termo que lhe complete o sentido. Eu escrevi, ele perdeu. Então só é você lembrar do contrário de não essência. Faz parte da essência de Anderson escrever? Não. Faz parte da minha natureza. Se fosse assim, todo ser humano nascia escritor. Todo ser humano nasce escritor? Não. Todo ser humano precisa o quê? Precisa aprender a escrever. Então não faz parte da minha natureza. Eu, por ter um aparelho cognitivo inteligente, ou seja, inter vem de inteligência, ciente vem de saber. Um aparelho cognitivo inteligente e ciente, o Homo sapiens, né, o homem que sabe, eu tenho capacidade de aprender. Mas isso não nasce naturalmente em mim. Eu tenho que ir lá, sentar a bundinha na cadeira e estudar para me aprender a escrever, não é isso? Então não faz parte da natureza. Faz parte da minha natureza aprender. Então, a gente tem que entender isso. Consequentemente, não faz parte da minha essência. Logo, no português, a gente trabalha isso de modo a pensar que os verbos, né? Nós vamos chamar isso de predicação incompleta. Que precisa de um complemento. Tá entendendo? Então, isso é muito, muito importante. Então, verbo de predicação incompleta. Existem 4 espécies de verbos de predicação incompleta. Verbos cuja ação passa diretamente para a pessoa ou coisa sobre que recai. Quando dizemos Pedro estudou a lição, não colocamos nenhuma preposição entre estudou e a lição. Fato, né?
Então eu preciso de um complemento, eu preciso complementar. Toda vez que um verbo de predicação incompleta se seguir diretamente a pessoa ou coisa sobre que recai a ação, esse verbo será transitivo direto, do latim transire, passar. Tal pessoa ou coisa sobre que recai diretamente. A ação verbal chama-se objeto direto, onde direciono. Só é você lembrar do referente, signo, significado e referente. Então, na próxima aula, nós vamos abarcar mais essa ideia de objeto indireto. Porque trabalhar a predicação incompleta e essa ideia de complementar é trabalhar justamente a direcionalidade da coisa. Então, novamente, a gente vai ter que retornar para a filosofia, ok? Então, muito obrigado. Até a próxima aula, se Deus quiser.